Mas nem sempre também, como a gente já falou aqui, nós temos aí casos, né, de mães abandonando crianças. Aí por que essas coisas acontecem? E não adianta. Muitas pessoas preferem se alienar disso, não procurar uma resposta, mas tudo isso tem uma resposta. A gente sabe que as relações entre mães e filhos, núcleos familiares, são espíritos afins e espíritos também inimigos, espíritos também que têm desavenças a resolver e que se reúnem em núcleos familiares. Então também há, às vezes, essas relações tumultuadas de mães que recebem esses espíritos aí e tem uma certa rejeição com esses espíritos, porque sabe que são espíritos que devedores, que eles têm coisas a reajustar. Então a gente vê tudo isso aí acontecer. E o que dizer, né, Zé Manuel, para mães aí que perderam filhos aí muito cedo, né, passam por todas essas situações. Inclusive a gente pode aí juntar com essa questão a dúvida do Papa aí, que abriu aí para se fazer perguntas para ele e ele não soube responder a uma questão de uma menininha japonesa perguntando por que as crianças morrem em terremotos. Então, são questões que estão aí juntas e que a gente pode resolver e que a doutrina espírita esclarece de uma forma muito, muito boa, né, Zé Manuel? O que o Espiritismo nos ensina é que mãe de hoje pode ter sido pai de ontem, pai de hoje pode ser mãe de amanhã, porque o espiritismo não tem sexo. A reencarnação ocupando um corpo masculino ou feminino é uma oportunidade que cada espírito está tendo de vir habitar e se desenvolver numa sociedade chamada humana com características próprias. As mulheres desenvolvendo sentimentos mais apurados, emocionais, sentimentos mais de sensatez, como nós observamos nas mulheres de um modo geral. E os homens desenvolvendo um outro tipo de sentimento, mas os espíritos são os mesmos. O espírito não tem sexo. Ele vai ocupar o corpo que sua programação, seu planejamento, o seu pedido, a sua prova lhe faculta e lhe exige. Então, nós somos pais hoje, mães amanhã, ou somos mães hoje, pais amanhã. O rancor, a mágoa e o ódio que pode existir entre pais e mães, filhos e mães e pais, esse conflito familiar gerado biologicamente às vezes, porque já vem inimigos juntos ali para superar aquela fase, são explicados pela reencarnação. São explicados porque todos os espíritos que aqui nascem não são espíritos criados nesse momento aqui na Terra, não. A Terra não comporta mais espíritos que estejam partindo do zero. Aqui já estamos no mundo de provas e expiações, no mundo que já avançou, os espíritos já curtiram as primeiras fases das existências, mas aqui compõe uma das sociedades mais materialistas e atrasadas do universo, que é essa sociedade humana que nós temos aqui. Mas quando nós reencarnamos aqui e ocupamos esses corpos, somos submetidos a esse relacionamento social, a esse relacionamento de proteção, até instintiva, porque os irracionais também, a mãe protege o filho às vezes cuida também da mãe, é um processo de desenvolvimento de inteligência, de sentimento que ali no irracional já está se processando para servir de matéria-prima para o racional que somos nós. Nós não partimos criados até do nada, surgiu o espírito humanizado, não, e o resto? E esse produto que vem aí, como eu disse, no custo-benefício, esse produto não pode ser perdido. A inteligência parte do zero, da antimatéria e vem no processo evolutivo. Então, o afeto, o carinho, o zelo, ele já vem no instinto do próprio animal irracional. E às vezes no racional, como disse a Valéria ali, ele extrapola, porque o racional tem livre-arbítrio, pode fazer por conta própria. O que os irracionais não. Os irracionais estão submetidos a uma regra da natureza, a uma regra das leis de Deus. Agora, os racionais não. A característica básica do espírito humano é ter o livre-arbítrio. Então, com o livre-arbítrio e com dívidas, com rancores, ódios e mágoas que nós trazemos do passado e não somos criados no momento da concepção, o corpo sim, mas o espírito já é velho, ele já vem junto com outros espíritos contra os quais ele tem uma série de ódios, rancores e mágoas, uma série de problemas. Por que vem juntos? Vem juntos para superar isso. Vão bater numa sociedade, em qualquer parte que seja, que não vai induzi-los a se matarem. Não, lugar nenhum do mundo. Então isso horroriza, isso escandaliza todo mundo quando acontece. Mas acontece. Por que acontece?
É aquilo que eu lembro para vocês. Deus é onipresente, está em toda parte. É onisciente, sabe tudo e é onipotente. Ele podia resolver esse problema, se esse fosse o certo. O certo é o processo educativo. Eu não falei no programa passado, mas devia ter falado, vou falar agora. Numa escola, existe uma regra de aplicação do ensino e de aprovação ou reprovação dos alunos. O dono da escola não tem que se preocupar com o aluno A, B, C ou D, porque foi reprovado. Nem ninguém vai jogar pedra no dono da escola e nem na própria escola, porque faz parte do processo a reprovação, como faz parte a aprovação. As regras estão estabelecidas. O dono da escola não precisa se preocupar, mas alunos lá vão ser aprovados ou reprovados de acordo com a própria dedicação. E para que isso lá aconteça, para que esse processo seja controlado e acompanhado, terão funcionários, desde o faxineiro da escola até os secretários da escola, os professores, os diretores, e o dono é o dono. Deus é Deus. O universo é o grande palco onde se realiza a obra da educação, onde se aplicam as regras da escola. Os reprovados, os que passam, isso não estão passando ou sendo aprovados porque Deus enfiou o dedo lá, reprovado, aprovado, como o diretor da escola não faz. E o processo é natural na escola humana, também é natural na escola divina. Então as mães estão cumprindo o papel da educação, as mães estão cumprindo o papel do amor. Devem desenvolver e têm que desenvolver, não só as que pariram, as biologicamente falando, mas as que maternam, as que adotam, as que amam sem ter gerado, porque a regra não é amar porque gerou, a regra é amar porque é um espírito amoroso, é um espírito que se esforça por isso e não porque pariu. Essas que estão jogando no lixo, que estão matando, que botam amarradas no carro e jogam o carro dentro do lago, essas pariram, biologicamente deram os corpos, mas não conseguiram realizar espiritualmente o papel, a prova, a missão que deveriam estar executando. Então, a maternidade está basicamente caracterizada pelo amor e não pelo sistema biológico de se gerar. Quem ama e tem seus filhos, tenha gerado ou não esses filhos, são os seus filhos amados. São os espíritos que fazem parte desse processo de mútua ajuda entre uns e outros. Os mais velhos têm que proteger os mais novos. Quando os mais velhos não estiverem mais tendo condições de se proteger a si próprio e aos mais novos, entra o papel dos mais novos proteger os mais velhos. É o processo da educação, é o processo da evolução, é o processo em que se vence os obstáculos e as dificuldades do mundo. Bom, e no Livro dos Espíritos está aí, Amor Maternal e Filial, questão 890 a 898. E também aí, como você já respondeu, a pergunta aí que a gente teve essa semana aí do Papa Bento XVI, que ele não soube responder a uma menininha japonesa de 7 anos que perguntou por que morrem, né, as crianças em terremotos, nesses flagelos, nessas tragédias todas. E esse assunto está lá, na sorte das crianças após a morte, no livro também dos Espíritos, claro, questões 197 a 199A. Nós inclusive queremos lembrá-lo, entrem no Google, porque várias pessoas perguntaram, comentaram, e é claro que isso tem que ser comentado. Uma religião que abriga 1 bilhão e 200 milhões de adeptos, tem o líder, um chefe, um teólogo maior, o pontífice supremo para eles, que não sabe responder a pergunta de uma criança de 7 anos. Eu também saí da Igreja Católica por isso. Uma das causas que me empurrou a não continuar, fazia parte da cruzada da juventude, tinha faixa, mas as perguntas que eu fazia incomodavam muito os sacerdotes, os padres, as pessoas da igreja. Como vocês fizerem perguntas, em qualquer delas, sejam católicas ou protestantes, pentecostais, vão incomodar. Lá, ou vocês aceitam o que eles estão dizendo, que é de Deus, ou você está fora do esquema. Ou você está fora do esquema. E é isso que você quer? Tem que pensar por conta própria. Eu aí digo, ponham-se no lugar de Deus e vão ver se vocês não seriam um Deus melhor do que aqueles que eles estão pregando, que essas teologias estão ensinando.
Se a gente fica 10 anos socado numa faculdade para estudar teologia, para chegar à conclusão de que a humanidade começou com Adão e Eva, para chegar à conclusão que Deus vai acabar com isso tudo, que Jesus vai voltar num trono para salvar os puxa-sacos da igreja A, B, C ou D. 10 anos estudando, levando a vida, mudam até as feições. Quando começam a estudar, ficam mais reservados, mas como se estivessem realmente, estão sendo enganados, doutrinados ali para continuarem tudo do mesmo jeito. Isso não vale nada, porque a humanidade está cada vez pior. É falência do sistema de educação religiosa, de educação moral, é falência. Ninguém tem medo de Deus pela razão, tem medo pelo temor que as igrejas impõem, são tementes a Deus. O racional não é temente a Deus, ele tem responsabilidade com Deus e sabe que Deus não falha. É como o dono da escola, ele sabe que o processo não falha. Lá embaixo da primeira série, segunda, oitava, no segundo grau, vão ser reprovados aqueles que não fizerem os seus deveres de casa direito, aqueles que não se dedicarem. Da mesma forma acontece com Deus, acontece com o planeta. Então nós temos que procurar sempre fazer o nosso dever de casa. Nós temos que procurar compreender por conta própria e analisar esses fatos berrantes. Eu tenho aqui, eu tenho sim, sempre eu tenho à mão onde estava Deus. Lembra que eu mostro aqui do Papa Bento XVI? João Paulo não faria isso de jeito nenhum, eu tenho certeza, que está até sendo beatificado pela igreja. Eu acho muito louvável, muito justo. João Paulo pode ter sido a reencarnação de Kardec. Sim, para aqueles que ridiculamente dizem que Chico Xavier foi reencarnação de Kardec, coisíssima nenhuma. Eu até disse lá atrás, eu acho que eu não concluí, mas eu vou jogar aqui para vocês. Para saber se o centro é espírita, acho que eu disse sim. Para saber se o centro é espírita, pergunta lá se Chico Xavier era espírita. Se eles disserem que era, vocês saem fora que isso é centro de federação, espiritualicismo, não tem nada a ver com o espiritismo e venham conhecer o espiritismo pela codificação. E frequentar um centro, que se você quiser realmente aprender, que esclareça. Não fale mal do Chico Xavier. Não, porque não tem por que falar mal. Aliás, quem quer saber sobre ele, veja Valdo Vieira. Entre no Google e bota lá Valdo Vieira, que quem gosta de estudar, quem quer saber sobre Chico Xavier, procure lá, porque o Valdo viveu com ele muitos e muitos anos, psicografou junto com ele, só largou ele para lá quando a federação começou a dominar os dois e o Valdo, muito esperto, um médico, um homem inteligente, saiu fora disso. E como ele teve ideias diferentes, ele fundou uma religião, fundou uma doutrina própria, que foi a conscienciologia. Entrem no Google, aprendam tudo, vejam tudo, descubram tudo, e não fiquem com Zé Mané. E não fiquem contra isso ou contra... Não, fiquem esclarecidos, fiquem com vocês mesmos e com Deus, com a vontade de Deus, com a vontade de Deus. Então o Papa abrir para perguntas. Tiveram mais de 3.000, segundo a informação da internet. Entrem no Google e botem lá, resposta do Papa para a menina japonesazinha que chamava Helena, aparece. E vocês vão ver lá que está em vários itens escrito o seguinte: Papa diz para a menina japonesa ao vivo na TV não ter explicação para o sofrimento. Então vejam bem, não tem, é o suprassumo da teologia, que não tem uma explicação para isso. O Espiritismo tem abundantes explicações, abundantes. O espírito da criancinha, a criancinha é só a criancinha no corpo, não é na alma. É espírito velho que está ali passando por aquelas privações e vai morrer com 12 aninhos, ou com 15 aninhos, ou com 1 aninho, porque esse processo é eficaz e salutar para a vida daquele espírito, para o aprendizado daquele velho espírito que está ali. Porque uma vida no planeta, como eu digo, é um relâmpago. É um relâmpago. Dizem os espíritos que um século na humanidade é um relâmpago para a espiritualidade. Então uma vida aqui é um relâmpago. Quando os espíritos aqui vêm e são levados cedo, é um teste, é um castigo, é uma punição, é uma prova para que eles passem por problemas que lhes toquem o coração. Valéria falou aqui no casamento e no tsunami. Casamento da princesa, no tsunami, eu até anotei aqui quando ela falou casamento versus tornados. Quem estava no casamento da princesa estava embevecido com aquela beleza material, que não traz a beleza espiritual, que não traz a felicidade. Nós já tivemos mostra disso há pouco tempo, com a própria sogra da princesinha e mãe do príncipe que casou. Nós já tivemos esse exemplo. A princesa Diana, que casou numa suntuosa cerimônia também semelhante a essa, foi muito infeliz em toda a sua vida.
tentou 5 vezes o suicídio. Por quê? Era bela, tinha todos os recursos materiais do mundo, tinha todo o poder e glória que a humanidade poderia atribuir a uma pessoa importante e tentou 5 vezes o suicídio. Isso é um certificado idôneo e incontestável de que não é o exterior que traz a felicidade, mas sim o interior. Mas quando todos estavam embevecidos com aquelas maravilhas e todas as mocinhas e os rapazes querendo casar da mesma forma, caiam na real. Se passa lá no Palácio de Buckingham um desses tornados que passou nos Estados Unidos, imediatamente muda o clima. E as pessoas iam passar a pensar na realidade, pelo sentimento da dor. Como dizia o Zé Alencar, nosso ex-vice-presidente, que eu citei no programa passado, e vou lembrar de novo. Zé Alencar dizia o seguinte: se eu estou sofrendo é porque Deus permite. E eu não posso admitir que Deus permita alguma coisa que seja ruim para mim. Logo, se Ele está permitindo e eu estou sofrendo, é porque o sofrimento é bom para mim. E Ele deu mostras disso, Ele deu provas disso. Então, nós não podemos nos iludir com as fantasias. O Papa não soube responder porque não sabe mesmo. Teologicamente, eles não podem explicar sem a reencarnação. Lembram que eu já falei aqui de uma pergunta que eu fiz para Leonardo Boff, um teólogo que na conferência de Copenhague do clima, do meio ambiente, ele representou 192 países do mundo. Eu fiz uma pergunta para ele numa conferência de 1000 pessoas. Foram 5 perguntas feitas pelo plenário. Uma delas era a minha. Ele respondeu as 4 e na minha ele falou assim: José Manuel, eu não tenho resposta para a sua pergunta. Qual foi a minha pergunta secreta, a minha pergunta tão complexa? Uma pergunta que qualquer criança que estuda o Espiritismo sabe. Qual a ética de Deus para criar a Terra, que estávamos falando sobre meio ambiente, sobre destruição planetária, sobre poluição? Qual a ética para Deus criar e deixar isso aqui do jeito que está e todo o universo, que ele mesmo argumentou ser um universo infinito? Qual a lógica disso? Qual a ética de Deus quando criou tudo isso? Ele não soube responder. A ética de Deus é que todos os mundos, todos os planetas, poluídos ou não, estão servindo de palco, estão servindo de escola para que as inteligências que necessitam passar por cada situação de cada planeta ali aportem. Porque eles negam a reencarnação. Então veja os prejuízos. Um prejuízo capaz de colocar um homem dessa estatura, do Papa, numa televisão para falar para a humanidade, para 6 bilhões e 800 milhões, para dizer que não sabe a resposta de uma menininha que teve uma pergunta muito lógica e muito racional. Pergunta que eu fazia na igreja: por que morrem as crianças? Foram para o céu. Falei, mas então eu queria morrer também quando criança, que aí eu iria para o céu. E agora eu morrendo como velho, vou para o inferno, certamente, segundo a ótica de uma única vida. Então eu queria morrer como criança. Vejam como é que isso é insensato. Perguntem, não aceitem de viseira, não aceite que isso é sagrado. Se você chegar à conclusão que aqui tem coisas que não batem com a tua inteligência, não batem com a ciência, não batem com o teu coração, com o bom senso. Deus mandou matar, Deus mandou destruir, invadir, Deus protegeu o povo A para eliminar o povo B. Coloque-se no lugar de Deus. Você que criou todos eles, o povo A, B e C. Você botaria alguém aqui para agora matar o povo A, B, C ou D que você criou, mas que não está naquele grupo de puxa-sacos? Estão bajulando e fazendo loucuras para dizer que te amam? Claro que você não faria isso. Dava um puxão de orelha em todos eles. Dava um puxão de orelha e botava no lugar, não é? Não é? Ou vocês acham que esse Deus simploriamente continuaria botando gente aqui, cada vez pior? Lembro sempre, para que vocês pensem também, nossos computadores de hoje são melhores do que o do passado? Por que os homens de hoje são cada vez piores do que os do passado, em termos morais? A violência, a corrupção e tudo mais que acontece aqui. Analisem vocês, analisem. E conheçam o livro dos Espíritos. Eu ouvi a hora ali e fiquei assustado. É aquilo que eu sempre digo, né? Que a gente, analisando e estudando a doutrina espírita, chega à conclusão. Sem a reencarnação, não tem explicação. Solução, nem explicação, né? Os abraços aí num segundo. Ah, meu Deus. Não, eu acho até que hoje não tem. Tem abraço, você viu aí? Tem. Tem?
Tem. Ah, não. Assistam a todos os outros programas religiosos. Eu sempre falo aqui, não é? E analisem todos e fiquem com o que convencer vocês pela razão e pelo sentimento. Perguntaram como ir a um centro espírita, isso eu já respondi. Ao vivo, sem retoque, nós estamos aqui. O que nós erramos, erramos. Saiu no ar. E o que nós não erramos, não erramos. Então, desculpem aí algum deslize, algum desvio. Nós iremos corrigir se vocês nos apontarem ou se nós mesmos detectarmos. Quero mandar um grande abraço para os meus amigos lá da Igreja Luterana, para o Áureo, para o reverendo Armindo Miller, porque a Igreja Luterana está comemorando agora, em maio, 187 anos. Isso é muito importante, isso é muito bonito. E nós exaltamos isso. Nós temos toda a moral de falar isso aqui para vocês. O Espiritismo não é o dono da verdade. O Espiritismo está apresentando aqui um compêndio, uma consolidação de verdade, mas para ser analisado. Não significa que os religiosos de outras doutrinas estão todos perdidos. Ao contrário, tem pessoas maravilhosas, brilhantes em outras doutrinas. E eu quero aqui, em particular, mandar um grande abraço. Eles vão comemorar durante essa semana toda. Conheçam tudo. Conheçam para poderem fazerem as suas posturas e as suas posições. Um grande abraço para todas as mães, um grande beijo para todas elas. Continuem na luta, ainda que seus filhos sejam problemas, são os problemas da sua missão, da sua tarefa. Não desanimem nunca, porque antes de serem seus filhos, eles são filhos de Deus e Deus sabe o que faz. Se Deus está permitindo, como diz o Zé cá, é porque é bom para eles, porque senão Deus não permitiria. E bom para vocês também. Não se iludam, os filhos que morreram cedo, vocês não perderam, eles só saíram dessa dimensão, só deixaram o corpo, mas continuam te abraçando e te beijando durante a noite, quando vocês se encontram através do sonho, através da emancipação da alma que acontece dos que estão encarnados, para o reencontro com os que desencarnaram. Ore por eles, peça a Deus por eles e por você, e se harmonizem no sonho, no sono, e sejam felizes apesar dos baques que isso causa para todas. Um grande beijo e obrigado pela companhia, até a próxima.